Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A nossa próxima palestrante, ela vive a missão de promover uma cultura corporativa mais humana e saudável, com foco especial no bem-estar e na felicidade dos colaboradores. Ela é Lívia Azevedo, psicóloga por formação e apaixonada por ciência e desenvolvimento humano. Com uma visão holística sobre o impacto do bem-estar na produtividade, ela acredita que a felicidade não é apenas uma consequência, mas um catalisador de resultados e transformação cultural. A Lívia vem acompanhada da Juliana Sawaia. A Juliana é uma cientista e pesquisadora pioneira no campo da felicidade no trabalho. Com uma carreira sólida em grandes empresas de tecnologia, ela combina sua experiência executiva com um profundo conhecimento técnico e científico. Mestre pela Fundação Dom Cabral e especialista em neurociências para negócios pelo MIT. Sua pesquisa inovadora revelou o impacto transformador da liderança na felicidade dos colaboradores. Vamos receber com uma salva de palmas Lívia Azevedo e Juliana Sawaia. Bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco até esse horário. Muito feliz em fazer parte desse dia tão especial para falar desse tema tão universal. O nosso painel, ele é sobre felicidade corporativa. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje e a nossa expectativa é mostrar, por meio de alguns dados, de casos práticos, como é que a felicidade pode ser e é um impulsionador de resultado, de cultura. Só que quando a gente fala desse impulso da felicidade como resultado de negócio, as palavras felicidade e corporativa, elas não figuravam até pouco tempo a mesma semântica organizacional quando a gente pensa em estratégia de negócio. É claro que quando a gente pensa em estudos de bem-estar corporativo, os primeiros estudos científicos, eles são datados lá de 1930, então tem mais de 100 anos de estudo. Mas é só recentemente que essas duas palavras passaram a fazer parte do dicionário das organizações. E isso aconteceu, ou acontece, e está acontecendo agora muito fortemente, porque em função dos estudos divulgados, em função das métricas que foram estabelecidas no mercado, em função da nossa própria maturidade para lidar com o tema nessa perspectiva, entendeu-se de que as empresas mais bem-sucedidas, elas não priorizam lucro em detrimento de pessoas, mas elas entendem que ao priorizar pessoas, elas vão ter lucro. Então, é muito interessante porque quando a gente fala num evento como esse, é muito natural para a gente entender pessoas como ponto de partida para uma estratégia de negócio, para resultado de negócio, mas essa não é a linguagem das organizações. Como o meu background é muito de negócio e com essa experiência e unindo esses dois saberes, não é assim que as organizações e muitos decisores pensam. Então, a gente está aqui para dizer que essa não é só a coisa certa a fazer, não é só uma narrativa que você implementa na organização. Esta também pode ser a coisa mais rentável para fazer, porque quando você fala em lucro, aí sim você está falando na linguagem da empresa. E aí, falando exatamente em lucro, as pessoas mais felizes, isso já foi, né? A gente tem muitos estudos que comprovam, elas impactam o resultado de negócio. Então, vocês vão ver nos rodapés aqui dos meus slides, muitas referências, não é muito sobre isso aqui agora, mas depois se quiserem me procurar eu dou mais detalhes, mas a gente já sabe, né, a ciência já comprovou que pessoas ou equipes felizes têm 2 vezes mais probabilidade de colaborar. As pessoas com humor positivo têm 4 vezes mais probabilidade de inovar. Mais de 70% dos colaboradores satisfeitos, eles são defensores de marca.
E equipes felizes são 25% mais produtivas. Aqui é só para citar alguns números de alguns dos estudos científicos que a gente tem mergulhado ao longo dos últimos anos. E aí, então, neste contexto, priorizar o bem-estar é rentável. Então, o maior estudo já feito com esta lógica de conectar ou correlacionar lucro organizacional com o bem-estar, ele foi feito por pesquisadores de Oxford em parceria com uma empresa que chama Indeed, que é americana, onde esses pesquisadores cruzaram dados de mais de 1.500 empresas listadas na Bolsa, com respostas de colaboradores dessas empresas, o que gerou mais de 15 milhões de questionários respondidos. E o que eles identificaram? Eles identificaram que quanto maior o índice de bem-estar, maior a rentabilidade. Isso que a gente está vendo aqui no gráfico, e eu sei, gente, é um evento sobre felicidade, muito inspirador. Eu amei as músicas do Felipe, mas agora eu estou com a parte chata, que são os gráficos. Então, quando a gente olha para esses resultados, o que a gente vê aqui? O lucro se correlaciona com o score de bem-estar que essa empresa criou, que é a combinação e uma composição de felicidade, satisfação, propósito e estresse, que aí é o jeito que eles encontraram para criar esse índice. E o que esse gráfico mostra para a gente? Que quanto maior o bem-estar, maior o lucro das empresas. E eu não estou falando de 10 mil entrevistas, eu estou falando de 15 milhões. E de um dos dados mais importantes que acabou de sair no mercado. Bom, e aí, paralelo a isso, é um gráfico que eu gosto muito, embora ele seja meio chato de ver, mas o que ele mostra para a gente? Que as empresas com maior índice de bem-estar, elas acabam superando os índices de mercado. O que eles fizeram aqui? Eles, a partir desse índice que eles criaram de bem-estar para essas empresas listadas, eles compararam o resultado destas empresas com o benchmark de mercado na Bolsa de Valores, como, por exemplo, a S&P 500, a Russell, Nasdaq, as principais. O que isso significa, só para simplificar? Eu sei, é um gráfico meio chato mesmo. Que ao investir $1.000 nas 100 empresas líderes de bem-estar em 2021, por exemplo, você teria 20% a mais do que investindo em qualquer empresa S&P 500. Então, essa linha preta aqui é a linha das empresas listadas de bem-estar e olha como ela fica acima das demais empresas. Então, isso mostra para a gente, e isso mostra para os decisores de negócio, porque no final são eles que vão contratar os nossos serviços para implementarem programas de bem-estar, de felicidade nas organizações. Quando a gente mostra números como esse, e são números como esse que a gente tem que se familiarizar, é que a gente senta na mesa de decisão, é que a gente faz parte do board. E aí, com isso, é muito interessante porque, entendendo que as pessoas estão no centro, então, né, e que ao priorizar o bem-estar das pessoas, você gera lucro, como é que estão as pessoas? Então, vamos falar um pouco das pessoas, né? Globalmente, o bem-estar dos trabalhadores caiu de 35 para 34 em 2023, esse é um dado da Gallup. Esse fator e essa queda é especialmente em decorrência dos baixos índices dos mais jovens de até 35 anos. Então, a gente pode dizer que os mais jovens derrubaram esse índice. E aí, quando a gente olha essa informação, o que é isso? São as emoções negativas que as pessoas sentem e os trabalhadores sentem num dia típico de trabalho. Então, globalmente, o que eles estão sentindo? Estresse, preocupação, raiva e tristeza em índices bem expressivos e bem importantes. Aí vocês vão me dizer, tá bom, isso aqui é global, qual que é o número do Brasil? Aí eu mostro para vocês. No Brasil, esse índice é 46% de estresse, então as pessoas e os profissionais brasileiros estão mais estressados do que a média global. Tristeza, 25%, globalmente é 22%. E aqui a raiva, 18%, um pouquinho abaixo da média global. Esses números, gente, a gente está falando de 130 mil trabalhadores de 160 países. Nada do que eu estou trazendo aqui são números pequenos. São pesquisas muito específicas, com indicadores muito importantes para a nossa área. E aí acabou de sair um dado de ontem,
né? Eu tive o privilégio de fazer a apresentação hoje, então, esse dado de ontem que comprova e que mostrou que 65% dos profissionais brasileiros se dizem ansiosos, angustiados ou sem vontade de fazer nada. Esse número ele saiu ontem no Valor. O que significa isso para a gente que está na linha de frente, para a gente que trabalha com essas pessoas, para a gente que entende que, então, as pessoas geram lucro? O quanto que isso custa para a organização? Então, vem toda uma questão aqui que é muito importante a gente entender e a gente ter esses números mesmo como referência. Pensando nisso, eu passei ali 2 anos na Fundação Dom Cabral. A minha tese ela foi sobre o impacto e a influência da liderança na felicidade dos colaboradores. Então, esse é um fenômeno que eu venho pesquisando faz tempo. E aí, o que eu identifiquei? São dados que corroboram muito com essa visão e com as informações que eu trouxe aqui para vocês. Então, 7 de 10 trabalhadores estão aí entre um marco que é moderadamente ou menos felizes com seus trabalhos. E 17% considera estar vivendo a pior vida profissional possível. Especialmente os jovens de 25 a 34. Então é só pensar numa sala como esta, mais ou menos aí 1 em cada 5 estaria considerando que está vivendo a pior vida profissional possível. E se você é jovem, esse número é ainda maior. Jovem, eu digo, entre 25 e 34. E aí, dentro desse processo, e esse foram alguns achados do meu estudo, o principal achado, que foi esse que eu passei pesquisando, inclusive o meu orientador, eu fiz a Dom Cabral, mas ele é de Curitiba, então ele está aqui no auditório, estou muito orgulhosa que ele veio ver o nosso trabalho de 2 anos aqui. Obrigada, professor, pela presença. A gente tem sempre que honrar os nossos mestres, eu nem sei onde ele está, mas se ele quiser levantar, enfim... A gente tem sempre que honrar os mestres, porque é com base em estudos como esse que a gente consegue contribuir com o mercado. E ele é de Curitiba, então falei, professor, não tem como você não ir no Congresso de Felicidade. Então ele veio aqui ser mais feliz hoje com a gente. Então, o principal achado desse estudo que a gente fez foi que a liderança influencia em até 70% a felicidade dos colaboradores. Então, foi um efeito que a gente criou a partir de uma modelagem estatística, enfim. E aí, o que os profissionais mais felizes eles têm em comum? Pensando nessa felicidade na liderança, o que esses profissionais felizes, pensando nessa relação com a liderança, tem de diferencial para a gente trazer? Bom, eles reportam para líderes que demonstram comportamentos de liderança transformadora, que eles são mais reconhecidos, então esses líderes reconhecem mais, esses líderes empoderam mais, esses líderes desenvolvem, esses líderes eles estão comprometidos com o desenvolvimento da equipe, demonstram valores. Então, principalmente para a geração mais jovem, a questão do líder falar uma coisa e fazer outra descredibiliza totalmente. E eu digo isso entre as gerações, os millennials especificamente, ali até 35, 38 anos, porque isso é muito marcado no estudo. E especialmente que tenham competência. E essa competência, a geração mais nova também foi um achado do estudo, eles são muito críticos com a liderança. Esse é um traço de comportamento entre os profissionais mais felizes em relação à liderança. E qual que é o outro fator que foi bem importante para a gente? O mecanismo. E o mecanismo aqui é o mecanismo de segurança psicológica. Sim. A gente tem muito falado sobre isso no mercado, Esse estudo eu comecei 2 anos atrás, praticamente. E eu fico muito feliz em ver que as empresas hoje reconhecem a segurança psicológica como um mecanismo importante para estabelecer essa cultura de diálogo na implementação de programas de felicidade, porque, de fato, a segurança psicológica contribui imensamente neste efeito. E aí, claro, tem toda uma discussão que a gente poderia fazer, a gente tem pouco tempo aqui, sobre como estão esses líderes também, porque os líderes também são liderados, mas eu não vou entrar nesse aspecto hoje. O que é importante dizer é que, pensando nessa relação, então, quando a gente fala
é importante, as empresas já reconheceram que elas têm lucro por meio de pessoas, que as pessoas estão num cenário muito desafiador, experimentando emoções negativas e uma experiência de trabalho que está comprometida. Ao mesmo tempo, a liderança influencia a felicidade. Tem um fator que é bem interessante e importante para a gente considerar, que é os líderes, eles subestimam as dificuldades enfrentadas por suas equipes. Esse dado é um dado que eu gosto muito, foram 30... Aqui, por exemplo, foram 12 mil CEOs, eu estou sem óculos, gente, 12.100 CEOs em 4 países, é um dado da Deloitte, é um dado bem importante esse. E olha que interessante, o que esse dado mostra para a gente? Aqui a gente vê um gap da autodeclaração do colaborador em relação ao estado dele e a declaração da percepção do líder. Então, o que a gente vê é que nesse gap, as pessoas estão se avaliando ou se percebendo muito pior do que o líder percebe. Então, na visão do líder, as pessoas não estão tão ruins assim em relação ao bem-estar físico, em relação ao bem-estar mental e em relação ao bem-estar social. Então, a questão aqui é como é que a gente diminui este gap, porque quanto menor o gap entre a sua autodeclaração e a percepção desse líder, mais fácil é agir, porque se o líder não reconhece que a equipe está assim, que o líder não reconhece que a equipe está bem, o que é um fator de mecanismo da segurança psicológica para essa pessoa se sentir livre ou sentir que existe espaço para se expressar, inclusive quando não estiver bem, essa equação, gente, nunca vai fechar. A gente pode fazer vários congressos como esse, a gente pode trazer números como esse, mas é uma equação que não se resolve. E aí, para finalizar aqui a minha parte, eu fecho com uma frase do Frederic Lenoir, que diz que o grande paradoxo da felicidade é que ela é tão indomável quanto cultivável. E agora eu gosto de dizer que ela também é mensurável e a gente vai trazer aqui um case incrível da Heineken com a Lívia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Juliana. A Juliana é uma parceira nossa e para a gente falar de felicidade corporativa, nós precisamos falar de dados. Porque é através dos dados que nós temos os insights para entender como as nossas pessoas estão, para que nós possamos criar ações para gerar maior bem-estar para os nossos colaboradores. E eu estou aqui com um case que nós construímos vamos fazer 2 anos aqui, que é a nossa jornada de felicidade da Heineken Brasil. Mas antes de entrar no case, tem muitas pessoas, por onde eu vou, elas me perguntam, como você chegou aí, Lívia? E eu vou contar um pouquinho aqui. Bom, eu conheci a ciência da felicidade quando eu ainda estava na faculdade. No final da faculdade, quando surgiu a psicologia positiva com Martin Seligman, eu estava finalizando a faculdade. E eu lembro que um dos primeiros estudos que eu tive acesso foi da Sonja Lyubomirsky, que ela fala de que 50% da nossa felicidade está associada a fatores genéticos. Acho que vocês já viram esse estudo aqui. 40% da nossa felicidade está associada aos nossos hábitos. E 10% da nossa felicidade está associada às circunstâncias que a vida me acomete, as coisas que eu vivo no dia a dia. E com esse estudo, eu comecei a me aprofundar nesses 50%, porque esse 50% está nas nossas mãos, que são os hábitos e as circunstâncias, a gente precisa ir atrás disso e buscar o quê? Buscar conhecimento. Porque é só através dele que nós vamos conseguir fazer com que esse 50% que está nas nossas mãos da nossa felicidade aconteça. Então, eu comecei a estudar a ciência da felicidade há 25 anos. E sempre trabalhei no mundo corporativo. Sempre, desde a faculdade, eu fiz estágios no mundo corporativo, em grandes empresas, até chegar na Heineken. Eu estou há 12 anos na Heineken e foi lá que eu consegui também traduzir muito do meu conhecimento da psicologia positiva, da ciência da felicidade, nas ações que nós fazemos com os nossos colaboradores. E para começar a falar do nosso case, muitas pessoas me perguntam, Lívia, como fazer felicidade acontecer para 14 mil pessoas?
todos aqui já sabem o que é felicidade. A felicidade ela é única e individual. E quando nós pegamos o conceito no dicionário do que é felicidade, vem o sentimento de bem-estar e de contentamento. Então, nós utilizamos a jornada da felicidade para que o nosso colaborador, para que as 14 mil pessoas que estão na Heineken, busquem esse sentimento. E nós trabalhamos o que está em volta deles. Mas aí, quando a gente fala de felicidade corporativa, sempre vem uma pergunta na cabeça de muitas pessoas, dos nossos colaboradores também. É possível ser feliz no trabalho? Essa é uma pergunta que todos se fazem. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem de vocês, nas últimas 2 semanas, experimentou mais emoções positivas do que negativas no seu trabalho? Levanta a mão. Nossa, que maravilhoso! É porque vocês já conhecem a felicidade, né? Por isso estão aqui também. Mas esse não é um cenário real do dia a dia das organizações, como a Juliana bem mostrou aqui com dados. As pessoas não estão felizes, as pessoas estão doentes. E aí a gente se pergunta, mas é possível ser feliz no trabalho? E quando nós buscamos a palavra trabalho, o significado dessa palavra, quem aqui sabe o significado dela, que vem do latim tripalium? Levanta a mão. Quem sabe o que significa trabalho? Quem levantou a mão fala o que significa. Tortura. Tortura. A palavra trabalho significa tortura. Lívia, então como é possível ser feliz no trabalho se o trabalho significa tortura? Será por isso que no domingo à noite a gente fica mais angustiado, mais ansioso, mais triste? Porque na segunda começa o trabalho? Não deveria ser assim. Mas a gente carrega isso no nosso inconsciente coletivo com certeza. Essa palavra é advinda de uma ferramenta de tortura que era utilizada em animais e depois utilizada em seres humanos. Então, a gente já carrega isso. Trabalho é uma tortura. E aí, pensando nesse sentido da palavra tortura, o que está causando tanta infelicidade no trabalho? Nós temos um estudo recente deste ano, né, da Gallup, que fala que no mundo todo, 8,8 trilhões de dólares são perdidos por causa da infelicidade das pessoas no trabalho. Isso significa 9% do PIB global. Olha quanto a nossa economia mundial perde por causa da infelicidade das pessoas no trabalho. Por causa de doenças, por causa de burnout, por causa de absenteísmo, por causa de turnover, por causa de compliance. Pessoas infelizes afetam o compliance da empresa. Olha quanto a gente perde. E aí, mesmo nesse cenário, é ainda possível ser feliz? A Juliana já mostrou aqui alguns dados. Então, eu não vou entrar nos dados que ela já trouxe, mas vou trazer mais alguns aqui para vocês, alguns estudos que nós temos também para trazer todo o embasamento da nossa jornada da felicidade. Colaboradores felizes são 31% mais produtivos, vendem 37% a mais. Nós somos uma indústria de cerveja, refrigerante, água, que nós temos 6 mil pessoas que são vendedoras, né? Então, olha os números. São 3 vezes mais inovadores. Isso impacta em retenção de talentos, isso impacta em turnover, redução de turnover. Isso impacta em 125% em redução de níveis de burnout. Então, se nós temos todos esses dados, por que não olhar para isso? E aí eu falo sempre que eu tenho, né, o privilégio de estar numa empresa que olhou para isso, que colocou isso como um fator fundamental para a sustentabilidade do negócio. E em janeiro de 2023, eu fui convidada a ser a diretora de felicidade da Heineken Brasil. Nós criamos a primeira diretoria de felicidade do Brasil. Então, eu falo que eu arrepio, ó, gente.
Eu falo que é um privilégio fazer parte disso. Todos os dias, quando eu acordo, eu penso que privilégio poder estar nessa jornada para impactar tantas pessoas. E aí eu falo tantas pessoas, não são só as 14 mil pessoas colaboradoras que nós temos. Isso chega na família delas. E é uma jornada incrível nesse sentido. E eu vou compartilhar com vocês o que deu muito certo dessa jornada até agora, de janeiro de 2023 até agora. Primeiro, que nós colocamos felicidade como estratégia do negócio. Nós temos um presidente, que é o Maurício Jamelaro, que em 2020, ele nos desafiou como área de pessoas. Ele pediu que nós estudássemos felicidade, porque ele tinha estudado, fez um curso em Stanford, que ele viu alguns indicadores que estavam sustentados na felicidade dos seus colaboradores. E ele falou, quero que vocês estudem isso. Em 2020, nós estávamos na crise da Covid, e nós tínhamos muitas decisões a serem tomadas naquele momento. Nós pedimos para ele, vamos estudar, mas vamos segurar um pouco. E foi em 2022 que nós buscamos uma parceria para entender como traduzir a metodologia que hoje nós utilizamos, que é o PERMA-V, que o pai da psicologia positiva, Martin Seligman, ele trouxe nos estudos dele. Eu vou falar um pouco mais adiante. Mas foi em 2023, em janeiro, que o Maurício, nosso presidente, comunicou aos 14 mil colaboradores que nós teríamos felicidade como estratégia da empresa. Na nossa estratégia está escrito o primeiro pilar da estratégia de negócio, não é a estratégia da área de recursos humanos, é a estratégia do negócio. O primeiro pilar são as pessoas. E dentro desse pilar, bem-estar e felicidade como responsabilidade primária da liderança, junto com diversidade, equidade e inclusão. Então, felicidade na Heineken é estratégia de negócio, por todos os indicadores que vocês já viram. Na nossa estratégia, a felicidade, pessoas com felicidade e bem-estar, vem antes da lucratividade, do faturamento, do volume, que são tão importantes para uma indústria cervejeira, e antes de reputação. Porque nós sabemos o impacto desta jornada nesses outros dois pilares de lucratividade, faturamento e reputação. É através das pessoas que nós teremos mais resultados, como a Juliana já mostrou aqui também, com os dados da ciência da felicidade. Então, um dos pilares importantíssimos para fazer essa jornada acontecer e ser uma jornada de sucesso, sucesso no sentido das pessoas se engajarem, das pessoas procurarem, das pessoas entenderem o significado disso para a vida delas dentro do ambiente de trabalho, foi colocar isso na estratégia de negócio. E aí nós começamos com uma pesquisa da felicidade. As empresas hoje têm uma pesquisa de clima anual, certo? Quem tem pesquisa de clima anual? Uma vez ao ano, você recebe os resultados, lê os resultados, toma as ações. A nossa pesquisa da felicidade ela é quinzenal, para 14 mil colaboradores. E hoje, eu sou muito feliz porque nós temos 82% de índice de respostas para uma pesquisa que é quinzenal para 14 mil pessoas, que significa que mais de quase 12 mil pessoas respondem quinzenalmente a uma pesquisa de felicidade. Ah, Lívia, esse número foi sempre assim? Claro que não, né? Foi uma construção, mas hoje nós temos 82% de respostas. Essa pesquisa está baseada na metodologia PERMA, que é advinda da psicologia positiva, do Martin Seligman, e ela traz 6 pilares: as emoções positivas, o engajamento, as realizações, as relações positivas, o significado, o propósito e a vitalidade. Então, todas as perguntas dessa pesquisa quinzenal são direcionadas, alinhadas com esses 6 pilares. Por quê? De acordo com Martin Seligman, se nós praticarmos esses 6 pilares conscientemente, naturalmente nós seremos mais felizes.
Então, na hora de responder essa pergunta, já é um momento do colaborador parar e refletir sobre a sua vida, quinzenalmente. Sair do piloto automático. As perguntas são todas direcionadas para ele, internamente. E o resultado dessa pesquisa, toda a liderança tem acesso. É uma pesquisa confidencial, mas o líder, o gestor, ele abre esses resultados e ele vê qual é o resultado da área de acordo com cada pilar e de acordo com o índice de felicidade geral. Hoje nós começamos a jornada com o índice de felicidade geral, né, da pesquisa de 8 pontos, e hoje nós temos, depois de quase 2 anos, 8,7. Esse é o nosso resultado. Ou seja, já é algo que mostra que nós estamos no caminho certo. Conseguimos 0,7 pontos de crescimento no índice geral de felicidade dos nossos colaboradores. E isso também impacta na pesquisa de clima. Na nossa pesquisa de clima, nós temos um pilar de bem-estar, saúde e bem-estar. Nós crescemos 15 pontos percentuais na pesquisa anual depois dessa jornada. Então, isso também já nos diz que as nossas ações focadas no bem-estar dos nossos colaboradores já estão trazendo resultados. Um outro pilar importante da nossa jornada da felicidade são os embaixadores da felicidade. Hoje eu estou muito feliz aqui, porque eu encontrei um embaixador que é aquele embaixador engajado, que faz a diferença, que impacta o time, que impacta fora do time. Manuel, levanta, por favor. Cadê o Manuel? Aqui. Palmas para o Manuel, gente. O embaixador da felicidade, Manuel, obrigada por todo o seu engajamento e por tudo que você faz para impactar as nossas pessoas positivamente. O embaixador da felicidade, ele escolhe ser embaixador. Não é um treinamento em que as pessoas são colocadas lá, é uma escolha de cada um. E a gente entende que essas pessoas, elas têm uma missão de vida. E é uma missão muito alinhada com impactar positivamente a vida de outras pessoas. E esses embaixadores, eles são voluntários de todas as áreas, todos os cargos. Eles participam de uma formação semanal. Nós temos turmas de 1h30 por semana. Eles se inscrevem e participam. Eles recebem conceitos sobre a ciência da felicidade para que eles possam replicar esses conceitos nas suas áreas, nas suas localidades. Eu, lá de São Paulo, eu não consigo fazer isso acontecer no Brasil inteiro, porque nós estamos no Brasil todo. Nós temos 15 fábricas, 30 centros de distribuição e 2 escritórios corporativos. Mas são eles que fazem essa jornada acontecer no dia a dia. E hoje, é com alegria também que eu comunico aqui que já são 1.400 pessoas embaixadoras da felicidade, traduzindo toda a ciência no dia a dia dos nossos colaboradores. E um último pilar também, que é de sucesso, que sustenta a nossa jornada, é o desenvolvimento da liderança. Nós temos um programa que chama Be Leader, e nós escolhemos 2 temas, desde o início dessa jornada, para trabalharmos com toda a liderança. Primeiro é a ciência da felicidade, que os líderes precisam conhecer. Como eu falei no começo, é através do conhecimento que nós construímos essa jornada, e nós escolhemos o tema de segurança psicológica para desenvolver a liderança, como a Juliana já trouxe aqui. A tese de mestrado dela, ela concluiu que uma liderança transformadora é a liderança que trabalha segurança psicológica, que impacta na felicidade de seus colaboradores. Então, nós temos a segurança psicológica como um pilar para essa jornada, para que nós possamos ter toda a nossa liderança ciente do papel deles nessa jornada e que eles são responsáveis, como está escrito na nossa estratégia, prioridade da liderança, primária da liderança, responsabilidade da liderança fazer essa jornada acontecer. Então, nós estamos no 2º ano com todos os líderes da Heineken se aprofundando no tema de segurança psicológica e também nós já temos resultados bem concretos do que isso significou para as nossas pessoas. As pessoas se sentem mais parte. O senso de pertencimento, ele aumenta.
as pessoas, elas começam a ter mais voz, elas começam a falar o que elas pensam, elas são elas mesmas, elas contribuem no ambiente diverso, onde a diversidade é colocada em prática. A gente está lá para ouvir as pessoas. A diversidade é para isso, para que a gente possa ter ideias diferentes e construirmos juntos. Então, o programa de liderança com segurança psicológica já é também um resultado bem significativo para nós. É um caminho ainda, nós estamos só fechando o 2º ano da diretoria de felicidade, e essa diretoria foi criada para dar foco nesse tema, mas o que eu posso falar para vocês aqui é que nós já temos um resultado muito positivo quando nós olhamos para alguns dos nossos indicadores, quando nós conversamos com as nossas pessoas, quando olhamos para turnover, quando olhamos para Employee Value Proposition, ou seja, eu converso com muitas pessoas que entram na Heineken por causa dessa jornada, porque querem um ambiente positivo para elas trabalharem, querem um ambiente onde elas podem ter um maior bem-estar. Então, estamos no começo, temos uma estratégia até 2027 para que felicidade seja cultura da Heineken Brasil. E eu quero voltar aqui para contar todos os resultados que nós temos nos próximos anos, mas o que eu tenho para deixar para vocês é que gente feliz brinda mais, gente feliz entrega mais, e para vocês que estão aí buscando essa inspiração, o meu recado aqui é: comecem. Comecem pequeno, comecem estudando a ciência, comecem buscando aliados, pessoas como os nossos embaixadores que queiram fazer a diferença nesse mundo. É assim que nós vamos construir um mundo melhor. O propósito da Heineken é criar momentos de verdadeira união para inspirar um mundo melhor. E nós estamos fazendo isso acontecer. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.